Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui a nosso chá com antroposofia, só que eu esqueci do chá. Eu esqueci do... Para eu conseguir estar aqui nesse horário, eu esqueci do chá, gente. Mas a Sofia pode ver disso. Então vamos lá, né? Sou a Patrícia Ferreira, Patrícia Cândido, né? A Patrícia médica, mentora, terapeuta. E eu tenho trazido para vocês essas conversas profundas, e como a gente está falando muito nos rios, né, sobre os medicamentos antroposóficos, eu sinto a necessidade de trazer para vocês um conhecimento que vai além dos medicamentos, que vai realmente numa antroposofia para o bem viver. Eu conheço a antroposofia e aplico nos meus atendimentos desde 2016. E eu realmente refinei esse conhecimento a partir de 2021 por duas experiências. A experiência dos meus filhos na escola Waldorf e a experiência de estudar mais profundamente, né, a parte médica da antroposofia, que era algo que eu negava um pouco por várias questões, né, próprias, assim. Então, como uma boa pensadora, livre pensadora, que é o que eu sou, mais do que antropósofa ou algo nesse sentido, eu tenho sérias questões e sérias críticas a esse movimento, que é um movimento filosófico mesmo, assim como também tem coisas muito positivas. Então, quando eu abro essa live para a gente falar sobre esse caminho dos 4 corpos, esse caminho de cura da antroposofia, eu abro essa live com a intenção de que a gente possa pegar o melhor do que existe, né? Então, assim, existem sim vários caminhos filosóficos, vários caminhos de estudos, e eu estou aqui para estudá-los, não para defendê-los, mas para apoiar a transformação que eles trazem para a minha vida. Então, quando eu estudei antroposofia, quando eu comecei nesse caminho, e seguindo nesse caminho, eu me deparei com um caminho que preenchia a minha alma enquanto médica, porque eu venho de uma história, de um processo muito antigo de críticas em relação à medicina e de muitas dores em relação à medicina convencional. Essa fase da minha vida já passou, essa briga já passou, né? Eu reconheço hoje as bênçãos e a beleza também da medicina convencional. Vim dessa formação e honro muito. Eu conheci a antroposofia dentro desse caminho de busca, né? Conheci a partir de uma outra médica antroposófica na época na cidade que eu morava, e quando mudei para Florianópolis eu realmente encontrei essa experiência de um lugar mais forte. Como eu falei para vocês, a antroposofia é uma filosofia que ela vem de Rudolf Steiner, que é esse filósofo, né, teósofo também. Ele estudou teosofia e depois ele foi estudar filosofia, foi criar, né, desenvolver a antroposofia. Ele ficou muitos anos em meditação, depois muitos anos escrevendo e por fim muitos anos, 7 anos em meditação, 7 anos escrevendo e 7 anos colocando no mundo. E essa antroposofia não vem de um lugar assim, tipo, não surgiu dele. Ele foi estudar estudos dos antigos médicos, dos antigos alquimistas, né? Então ele foi estudar tudo isso, e ele também buscou muitas referências do hinduísmo. Então, em muitos pontos, uma coisa que me chamava a atenção quando eu conheci a antroposofia é porque eu era uma estudante e praticante de yoga, e nesse caminho as duas coisas se cruzavam. Era um caminho em que elas se cruzavam. Então, a filosofia da antroposofia, ela tem variantes, né? Assim, eu falei no primeiro vídeo sobre a trimembração e a quadrimembração. Então, quem quiser no YouTube tem Antroposofia parte 1, né? Esse chá com antroposofia parte 1. E hoje a gente vai falar sobre algo que é a quadrimembração, que são os 4 corpos, mas num lugar diferente, que é o lugar do caminho, contando a história mesmo de como isso era feito nos tratamentos da antiga Grécia. Dentro dessa percepção, que dentro da medicina antroposófica faz muita diferença, é a mesma coisa, gente, quem estuda medicina tradicional chinesa. Na medicina tradicional chinesa, você tem ali os elementos: ferro, não sei, acho que é madeira, ferro, água, fogo, ar, né, e terra, algo assim, não conheço direito.
E aqui também você tem os 4 corpos, 4 elementos, e você tem os adoecimentos a partir dessa desarmonia desses 4 corpos, certo? Então, quando a gente estuda os 4 corpos, a gente estuda com a intenção de promover uma cura integral do ser humano, que é o que a gente busca, né? Que é o que a gente... Nossa, tô num lugar meio ruim aqui, tá passando carro. Bom, que é o que a gente busca, um trabalho de cura, de harmonização integral do humano. Então, quando a gente vai para esse estudo dos 4 corpos, essa que é a intenção, da gente olhar para isso. Para esse lugar de completude. Eu estou estudando mais profundamente esses temas, porque eles me acrescentam também, né, pelo trabalho, inclusive. E hoje eu vou trazer para vocês uma conversa filosófica sobre os 4 corpos, em que a gente vai fazer um passeio de como eram os processos de cura, né, que era um caminho mesmo de cura da pessoa na antiga Grécia. E eu estou trazendo, como eu falei, uma das minhas críticas à antroposofia já começa porque ela é uma filosofia de um povo, meio que vem de uma cultura, né, mais europeia e tudo mais, e eu questiono aquilo que vem um pouco do colonizador, digamos assim. No entanto, eu também tenho que observar que todos esses conhecimentos, eles vieram de um tempo e de pessoas específicas e que eles são muito positivos, assim como os conhecimentos do Dr. Bach, assim como os conhecimentos do Jung, né? Todos vieram também de homens alemães, né, e tudo mais, ingleses, e a gente tem que aprender com eles. E o que é o meu trabalho aqui? É olhar para isso do ponto de vista do bem viver, de como que a gente aplica isso na nossa vida e de como a gente traz isso para a nossa realidade atual, entendeu? Então, por exemplo, muito antes de conhecer a antroposofia, eu desenvolvi um método de atendimento que chamava Medicina da Saúde Integral. Esse método foi o método que eu ensinei para vários médicos durante uma época que eu tive uma formação específica para médicos. Querendo ou não, eu canalizei um processo de saúde e doença que era muito parecido com o da antroposofia, né? Porque no Medicina da Saúde Integral também a gente tratava os corpos físico, mental, emocional e espiritual. E a antroposofia fala a mesma coisa. A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo etéreo, na verdade, que é um corpo vital, é como se fosse a nossa vitalidade, é a nossa respiração, é o movimento do nosso intestino, são os ritmos do nosso corpo. Então a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo etérico, que é essa vitalidade, a gente tem o corpo astral, que é o nosso corpo emocional, e a gente tem o eu, que é o nosso espírito. O corpo astral é o corpo da alma, é ali que estão registrados os nossos processos de saúde e doença principalmente, mas não tem como a gente fazer o tratamento só na alma segundo a antroposofia. Dentro do Dr. Bach, ele estudou tudo isso, eu também acredito, só que ele preferiu tratar o corpo da alma, que é onde ele trata as emoções, entendeu? A antroposofia, ela vem na percepção desses 4 corpos. E aqui eu tô falando mais especificamente na medicina antroposófica. Como eu falei para vocês, a antroposofia em si, ela é uma ciência muito ampla, não sei, a gente chama de ciência espiritual, né? Com outros parâmetros de funcionamento e tudo mais. Ela se ramifica para pedagogia, para agricultura, para arquitetura. E o próprio estudo da filosofia antroposófica mesmo tem, inclusive, aspectos religiosos envolvidos nisso, porque ela traz muitos aspectos do cristianismo místico, o misticismo cristão, algo assim, que é bem diferente, gente, e ao mesmo tempo parece, é realmente um cristianismo, mas ao mesmo tempo com eu vou falar para vocês, foi o lugar onde eu encontrei mais essência de cristianismo em toda a minha vida, entendeu? Porque busca realmente a sabedoria crística, né? Não a pessoa, não só o que está escrito aqui ou ali, é uma sabedoria do processo crístico em si. Mas a gente não vai adentrar por enquanto nesses caminhos, não que isso não permeie tudo. Eu tenho mais o conhecimento do lado da saúde, do lado médico, e é onde a gente vai explorar melhor, tá? Então, os 4 corpos, quando a gente fala, todo o nosso processo de saúde, doença e de cura, ele vem da harmonização desses 4 corpos. Por exemplo, quando eu passo um remédio, que eu falo lá para vocês, por exemplo, Hipere com D2 Auro Culto, por exemplo, né, que é um medicamento. O ouro é um remédio que ele age no corpo do eu, no corpo espiritual. O órgão central dele é o coração.
O hipérico, ele regula muito bem o corpo astral, que é o corpo das emoções. Então, a gente pode esperar ali daquele remédio, principalmente uma abordagem no corpo da alma e no corpo do eu, entendeu? Do mesmo jeito, e depende muito de como a gente usa o remédio. Por exemplo, o Cardiodorum. Cardiodorum é um remédio que eu já usei bastante, não tenho usado muito não. Mas ele é um remédio que a gente usa para tratar, por exemplo, hipertensão, questões ligadas ao coração, entendeu? Fisicamente, no corpo físico. Só que como ele regula no corpo físico o coração, ele também trabalha o corpo rítmico, porque o coração é o órgão, coração e pulmão são os órgãos do ritmo, né? Então, do corpo ritmo não, do ritmo, assim, o ritmo não é um corpo, né? É outra coisa. Então, eles trabalham o ritmo. Então, já aconteceu, eu senti o Cardiodorum durante um atendimento, e foi muito bonito isso, durante um atendimento específico, em que a pessoa trazia questões de ritmo, ela estava na menopausa, não estava dormindo direito, estava comendo além do normal, ela trazia questões do ritmo. E ali na hora eu poderia ter passado inúmeros outros remédios, mas eu senti que era o Cardiodorum. E aí a gente tem hoje uma prática muito comum de usá-lo, esse remédio, que é um remédio para o corpo físico, para o coração físico. A gente usa ele muito, por exemplo, para tudo que é ajuste de ritmo. Como ansiedade, a gente usa com briófilo, a gente usa ele em TDAH, entendeu? Então, os remédios especificamente, eles têm um lugar ali nos 4 corpos, mas a gente geralmente ali na alquimia que a gente entende o que vai fazer com aquele paciente. Qual ali dos corpos que a gente precisa ajustar. Não que isso não ajuste todos, mas é como se fosse um processo ali, né, forte de ajuste. Mas quando a gente não tem acesso aos medicamentos, por exemplo, a maioria das pessoas não vão ter acesso aos remédios, por quê? Porque eles precisam de prescrição, eles precisam de um tratamento, não é todo mundo que está disposto ou disponível para fazer. A gente tem que aplicar esses princípios da antroposofia, como eu falei, para o bem viver. Então, conhecendo esse processo de saúde e doença dos 4 corpos, a gente consegue aplicar isso para o nosso bem viver. Dentro da nossa própria vida, a gente passa a viver com esses princípios, entendeu? Então, como eu falei para vocês, a gente tem 4 corpos. Tem até uma live bem específica que eu fiz sobre isso, uma live não, um vídeo que tá lá no meu YouTube, tá? E aí você tem essa abordagem aí dos 4 corpos, físico, mental, emocional e o eu, né, que seria o corpo espiritual. O eu, a identidade verdadeira. O corpo físico, ele vem para nós quando a gente nasce. Então, ele vem com as características, ele nasce com o nosso nascimento. Então, nós nascemos, ali nasceu o corpo físico. Ele vem com as características genéticas, paternas, maternas e tudo mais. Ele vem com características que a gente precisa viver nessa biografia, né? Porque segundo a filosofia da antroposofia, a gente tem muitas biografias, ou seja, muitas histórias, e muitas vezes a nossa doença nessa vida, por exemplo, eu já nasci com meu corpo físico com problema, nasci com meu corpo físico com, sei lá, deficiência visual, deficiência auditiva, alguma coisa assim. Provavelmente, talvez, isso seja algo que foi escolhido, com certeza, isso foi algo escolhido por mim, para que eu pudesse desenvolver outros aspectos dos meus outros corpos. E pode ser que esteja ligado a processos de escolha, ou pode ser ligado a processos kármicos. E aí o karma é um nome que vem do hinduísmo, não necessariamente é bom ou ruim, mas talvez seja um processo kármico de escolha, de viver a experiência de não enxergar por ter usado de forma inadequada, não digo incorreta, em outra experiência biográfica, entendeu? Então a gente olha para tudo isso. Quando o nosso corpo físico nasce, ele vem com determinadas características ali. Ao longo dos primeiros 7 anos é a formação do nosso corpo etéreo, ou seja, do nosso ritmo. No nosso ritmo, assim, o corpo etéreo está muito ligado ao ritmo, mas o corpo etéreo é a nossa respiração, é o funcionamento do nosso intestino, é a nossa vitalidade. Por isso que nesses primeiros 7 anos de vida, a criança precisa ser muito exposta a estímulos ambientais, ela precisa subir em árvore, ela precisa ficar muito em contato com a natureza. Tudo aquilo é estímulo para o desenvolvimento da vitalidade dela, do corpo etéreo, que está em processo. Isso não tem nada de científico, né? Mas uma coisa que fez muito sentido para mim é que nesses primeiros 7 anos de vida, geralmente a gente tem liberações e limpezas do nosso corpo
físico e etéreo a partir dos adoecimentos. Então, as febres são positivas dentro da antroposofia. Deixar a criança com febre significa deixar sair aquilo ali que precisa sair, entendeu? Então, as febres, as questões, é como se a gente estivesse liberando as proteínas. Ele usa bem esse termo, não acho que seja isso assim, se a gente for pensar cientificamente, as proteínas que vieram dos nossos pais. E elas estão saindo ali naquele processo para a gente reformular e fazer as nossas. Então, é como se a gente estivesse liberando as coisas que vieram dos nossos pais e que não fazem mais sentido no nosso corpo, e a gente está absorvendo coisas novas, entendeu? Por isso, as febres, os adoecimentos. Quando vem o advento da vacina, e que bom que vem, tanto é que tem muita gente, assim, tipo, da antroposofia, que tem essa postura de não vacinar, não é a minha percepção, tá? Eu penso que como eu falei para vocês, eu sou uma grande crítica também desse movimento antroposófico em todos os sentidos. Eu gosto muito da filosofia, mas eu acho que ela tem que se adequar à realidade atual. Então, uma das coisas que muitas pessoas vivem é a não compreensão realmente do que foi dito, e elas aplicam aquilo de um lugar que elas acham que é o certo, entendeu? Então, em nenhum momento foi dito, né, pelos filósofos, pelos médicos antroposóficos que não era para vacinar, mas que sim, a vacinação ela trazia essa questão de as crianças não serem tão expostas aos adoecimentos, que era uma coisa necessária. Mas como é que o corpo desenvolveu isso? A gente começou a ser exposto à alergia, viu? Tanto de alergia que vai surgindo, tanto de coisa para expurgar isso das crianças. Então, o corpo, ele é muito sábio, certo? E aí, gente, vem todo um conceito novo. Vocês têm que olhar para isso aqui, não com a cabeça da alopatia, porque senão você acha que isso aqui é ruim, né? Se a gente for olhar só com a cabeça, nossa, não, mas eu não quero adoecer de jeito nenhum, eu não quero ter nada. Para a gente não ter nada, a gente tem que acessar o equilíbrio. E estando encarnados no corpo físico, a gente vai acessar adoecimento. Então, é imaturidade a gente achar que a gente não vai ter nada, que nossos filhos não vão ter nada, que a gente tem que protegê-los de todos os lados. Isso também é imaturidade. Não que não seja importante. Então, sim, então nesses primeiros 7 anos a gente tem essas questões aí, que sim, vão aparecer questões, vão aparecer adoecimentos, vão aparecer liberações dessas limpezas do corpo, né? Por quê? Porque ele está trabalhando ali fortemente o amadurecimento do corpo físico e o corpo etéreo, certo? O corpo etéreo é esse corpo vital que regula a nossa vitalidade, se eu tô cansada, se eu tô bem, se eu tô com sono, se eu tô respirando bem, se meu intestino tá funcionando normal, se eu tô com taquicardia ou não, se eu tô com ritmo adequado ou não. Esse é o corpo etéreo, o corpo da vitalidade. E aí, ali nos 7 anos, nasce o corpo etéreo e começa a nascer o corpo, e começa a se desenvolver o corpo astral. O corpo astral é o corpo das emoções. Então, dos 7 aos 14 anos, nós, se você for lembrar, até os 7 anos, gente, a gente está muito no campo emocional dos pais. Então, as nossas emoções muitas vezes são as dos nossos pais. Várias linhas falam isso, né? Então, a gente recebe muito dos pais. A partir dos 7 anos, a gente entra o corpo emocional, que é o corpo astral. E se você for ver, se você tiver crianças de 7 a 14 anos, como eu tenho aqui agora, todos os BOs da vida são emocionais. É aquela coisa, minha amiga não gosta de mim, eu tô sendo rejeitado na escola, eu tô apaixonado, não sei o que, entende? É muito BO emocional. Por quê? Porque é a primeira vez que a gente tá entrando em contato com as emoções, e nesse período acontecem várias transformações, como o Rubicão aos 9 anos, né? Muitas coisas, por isso que é bem legal quando a gente faz um processo terapêutico, biográfico, e a gente acessa ali a nossa biografia, a gente mergulha nesse conhecimento aí e acessa isso, né? Eu, quando fiz a minha primeira biografia, já fiz várias vezes meu processo biográfico, mas o primeiro, que foi em 2016, meu Deus, foi uma abertura de percepção muito grande, de muita cura. Eu fiz com a médica antroposófica que foi a minha primeira mentora, né, de tudo, assim, ela me ensinou muito. Eu acompanhei o trabalho dela no SUS, ela tem um trabalho com medicina antroposófica no SUS, eu acompanhei durante 2 anos, e quando eu mudei para Santa Catarina, eu refiz a formação lá também, e, assim, mergulhei nesses estudos. Porque, enfim, como eu estudo e conheço muitas áreas, muitas linhas, né, tem muitos trabalhos diversos, como eu falei, eu sou principalmente uma livre pensadora. Então, eu gosto da filosofia antroposófica, gosto dos efeitos dos medicamentos, precisa saber usar, sabe? Não é todo mundo que sabe usar.
gosto do resultado deles junto com os florais, por exemplo. Mas eu também tenho questionamentos, tá? Não sou uma pessoa bitolada falando aqui só que é assim ou não. Estou trazendo o que é passado, né, também, dentro das minhas questões também. E aí vem o corpo emocional, que é o corpo astral, que é o ajuste aqui do ritmo também. Então, esse corpo astral, ele muitas vezes regula as nossas emoções e é onde a gente adoece a maioria das vezes, né? No corpo astral, porque a gente tem ali uma desregulação emocional muito grande e isso afeta o físico e afeta o espiritual. Então, no corpo das emoções é onde a gente precisa ter mais intensamente esse olhar, né, da liberação, da cura emocional, da busca desse ajuste. O que mais eu tenho encontrado aqui, gente, muita gente chega aqui pra mim querendo todas as curas prontas. Eu quero, por favor, traz essa cura pra minha vida. Eu sou dentro da antroposofia a gente fala que a gente é médico-terapeuta, eu sou uma médica-terapeuta. O meu trabalho é movimentar a cura dentro de você. É através dos medicamentos movimentar a cura. Por isso que eu não posso usar só uma medicina. Porque se eu uso só a medicina alopática, eu só vou cessar sintomas. Se eu uso só a medicina antroposófica, eu vou movimentar a vida para que aqueles sintomas desapareçam. No entanto, vai ter movimento. Não é uma coisa tipo estática. Eu vou receber tudo pronto, entendeu? Então, o seu corpo vai fazer o movimento de cura. Por isso que eu falei, não olhem para a antroposofia da mesma forma que vocês olham para a alopatia. Olhem para o movimento de cura que vai ser feito. Esse movimento ele é muito forte ali no corpo astral. Aos 14 anos esse corpo astral começa o nascimento do eu, que é o nosso espírito, que é quando realmente vocês perceberam ali dos 14 aos 21, que realmente a pessoa aparece, ela se revela, né? É como se a gente realmente fosse sabendo quem a gente é, fosse encontrando quem a gente é, fosse ficando diferente, porque diferente significa ser mais ou menos eu mesmo, né? Tem todo um BO, porque a gente só vai ser a gente mesmo, vai demorar um pouco, né? Mas é quando a pessoa começa ali a saber mais quem ela é, a fazer escolhas por ela mesma. Vem momentos muito determinantes, como a escolha de uma profissão, os próprios caminhos que ela vai seguir. Nesse período, a pessoa tem muita conexão com a justiça. Então, é muito comum, é natural, é do momento do jovem fazer revolução, entendeu? É nesse momento. Por que nossos jovens estão todos apagados, todos medicados? Não sentem mais, não sentem vontade de revolucionar a própria vida, de revolucionar a vida interior deles, a vida exterior. Eles estão todos medicados, gente, medicados mesmo, né? Igual a maioria de todo mundo. Então, a pessoa, quando está muito medicada para cessar a ansiedade, por exemplo, porque não conseguiu lidar lá com esse corpo astral, porque a gente não está tendo ferramentas para lidar. A gente tem um monte de remédio para a gente calar o corpo astral, né? E isso é importante, muito importante. Tem momentos que a pessoa está passando por uma depressão profunda e não tem jeito, a gente vai precisar fazer o tratamento, a pessoa vai se encontrar. Vocês não sabem quão maravilha é um bom tratamento psiquiátrico, algo bem feito, né? Assim, eu gosto muito dos resultados da psiquiatria biológica convencional também hoje. Já critiquei muito já. Só que não é só isso, e não é para todo mundo. E principalmente os jovens, eles vão ter instabilidade emocional mesmo, porque faz parte desse processo, entendeu? Então, eu questiono essa hipermedicalização da juventude, assim, da galera ali, das crianças ainda, e depois dos adultos jovens ali, ou dos 14 aos 21, que são fases tão intensas mesmo, de grandes transformações, em que a pessoa ela se expande tanto e ao mesmo tempo ela acessa tanta coisa, enfim. Mas enfim, né? A gente precisa também entender que se tem muito sofrimento psíquico, a gente vai precisar tratar. E nós somos essa geração que está encontrando esse equilíbrio. Mas ali dos 14 aos 21 é o nascimento do eu, é quando a gente realmente chega. Então os nossos 4 corpos, eles estão prontos agora para o mundo, certo? E o adoecimento, como eu falei para vocês, ele caminha na percepção do adoecimento como o adoecimento dos corpos. Não é só um adoecimento de um ângulo ou outro, é o adoecimento dos corpos de uma forma geral, né? Eu gosto muito, gente, muito mesmo de estudar a história da medicina, sempre gostei.
a história da saúde, da cura, né? Ontem, durante a mentoria Curandeiras Contemporâneas, bom, se você me segue aqui, você é uma terapeuta, você é uma curandeira contemporânea, tem um perfil chamado Curandeiras Contemporâneas, que é meu também, e ali a gente tem outros trabalhos mais específicos nessa linha. Depois vai lá dar uma olhada, principalmente da mulher. Bom dia, Lucineide. E aí, ontem a gente estava trabalhando e eu voltei num tema muito bobo e ao mesmo tempo muito importante, que é a gente trabalhando era e a gestão, né, a autogestão. E aí eu falei, o que é que sustenta o propósito? O que é o que você quer com esse projeto? E eu falei bem claro, olha, meus propósitos são sustentados pela necessidade de pagar minhas contas, pela realização pessoal e profissional. Se fosse só pelo dinheiro, eu estaria trabalhando, dando plantão no pronto-socorro, que eu ia ganhar muito mais, muitas vezes. Mas não é só isso. A minha realização pessoal e profissional, ela passa por essa reinvenção desse olhar dentro dos caminhos de cura. Eu sou completamente apaixonada por isso. E aí uma das mulheres lá falou assim, Patrícia, meu único propósito é porque foi aqui que eu encontrei o que eu mais amo fazer, trabalhar com cura, trabalhar com esse aspecto da terapia e tal. Sim, Rose, vai ficar gravada lá no YouTube. Talvez eu deixe aqui também, tá? E aí ela me disse isso e eu falei, nossa, você resumiu o que a gente sente, o que eu sinto também. O único motivo pelo qual eu estudo isso é porque eu sou completamente apaixonada pelos caminhos de cura, de todos os curadores e curadoras que passaram por esse mundo, entendeu? Então eu sou muito apaixonada por encontrar recursos e caminhos terapêuticos, caminhos médicos, assim, pra gente melhorar pra gente se curar. Esse canal está chamando Eu Sou, a cura não é à toa, né? O poder do eu sou no nosso caminho de cura. Então, dentro dos estudos gregos, assim, greco-romanos, existia um caminho de cura, que era um caminho que trabalhava justamente esses 4 corpos, né? Então, era o caminho de Esculápio. Esculápio era como se fosse, né, o grande médico, assim. Então, como é que eu vou passar só essa parte, porque é muita coisa, assim, quando a gente estuda a história, eu gosto da antroposofia, porque ela também vai lá resgatar essa história da cura, assim. Então, eu vou dar um resumido. Esse aqui tem vários cursos meus, eu não sei se em todos, mas os cursos que eu fazia para médicos, eles tinham muito essa parte. Então, a gente tem... Peraí, deixa eu lembrar. A gente tem no passado, da história médica, né, da história do terapeuta, a gente tinha antigamente os caminhos para você se tornar um médico ou um terapeuta ou algo assim, você tinha que passar por um processo iniciático. Você tinha que se tornar um sacerdote praticamente, uma sacerdotisa do templo de Ísis, por exemplo, né? Então, no Antigo Egito, os antigos babilônios, eles tinham muito isso. A cura não está fora do curador. É importante que eu, enquanto terapeuta médica, eu passe pelo processo iniciático da cura. E aí, nesse caminho desse processo iniciático da cura, eu tinha que me tornar uma sacerdotisa ali, dos templos de Ísis, por exemplo, para acessar esses conhecimentos. Quando veio Hipócrates lá, os gregos, ele foi o primeiro que revolucionou tudo. Ele pegou muita coisa desse tempo, mas os gregos, eles tinham essa percepção de olhar a cura fora de você, que é algo muito forte na nossa forma de ver o mundo, na nossa visão de mundo. Vocês ainda estão procurando a cura fora de você, entendeu? E aí eu venho para desconstruir completamente a maior parte dos remédios que não são remédios convencionais, eles não vão te entregar a cura. Eles vão entregar um movimento interno para que você se cure. Isso significa que eu não vou melhorar? Não, significa que você vai melhorar de uma forma totalmente diferente, entendeu? Que é essa cura dentro de você. Então, os antigos gregos, eles foram os primeiros que olharam a cura fora. Eles estavam errados? Não. Eu penso que os dois caminhos são certos hoje. Por quê? Porque a cura está dentro da gente e a cura também está fora, porque quando a gente encontra nos remédios parceiros, e aqui eu falo dos parceiros naturais, sim, plantas e flores, minerais, metais e também dos parceiros químicos, por que não? Entendeu? Todo remédio, ele merece o seu lugar. Então, se a gente tem parceiros químicos, tem essa tecnologia também são parceiros. Então, hoje eu entendo que o remédio é parceiro no caminho de movimentar a cura dentro da gente. Só ele não resolve e talvez a gente não consiga sem
o apoio desses medicamentos, qualquer um deles. Então, naquela época, como que as curas eram processadas? Existiam esses templos de cura, né, nessa época da antiga Grécia. Ainda não tinha vindo Hipócrates, né, nesse ponto aqui. Então, existiam templos de curas que geralmente ficavam em ilhas mais isoladas. E a pessoa chegava de longe, geralmente em navios, né? Vou ler aqui um pouco porque eu não lembro de tudo. E caminhavam por uma longa estrada até chegarem no Propileu, que era um espaço da cura ali mesmo. Nesse lugar, gente, a primeira coisa que elas faziam ao chegar, elas chegavam de longas caminhadas, elas chegavam de uma jornada de navio e aquilo ali já fazia parte da cura. Entrar na jornada, fazer a caminhada, chegar até o Propileu. Primeira coisa que elas faziam, um exame físico completo, né, para ver como é que estava o corpo. Dietas e lavagens eram obrigatórios, assim. Então, era quase que... Sabe o Panchakarma que é muito legal, que tem na Ayurveda? Que é uma limpeza, assim, né? Uma limpeza intestinal, uma limpeza, né, de tudo. Então, era quase que um Panchakarma que eles faziam, sabe? Assim, uma limpeza, dietas, né? Esse processo, assim, de liberação do corpo mesmo. A pessoa tinha que se abster de álcool por pelo menos 3 dias. Então, o primeiro ponto era esse cuidado do corpo físico. Primeiro ponto de cura e de tratamento ali. Depois, numa segunda fase... Então, assim, o que é o primeiro corpo, gente? Corpo físico, não é verdade? Que eu falei pra vocês, corpo físico. Então, tratou um dos corpos. Na segunda fase do tratamento, era o tratamento do corpo etéreo, que é o corpo da vitalidade. E a gente trata o corpo da vitalidade com ritmo. Então, por exemplo, você quer mudar seu corpo etéreo, você quer reescrever, o corpo etéreo é o corpo dos hábitos. Então, os seus hábitos estão registrados no corpo etéreo. Tipo assim, eu tô fazendo, tem algumas pessoas fazendo comigo as meditações da manhã, né, do grupo da Despertar da Curandeira Interior. Isso é criar um novo hábito, é todo dia de manhã ouvir um áudio que te apoie, que é positivo e fazer uma meditação, entendeu? Então isso é criar um novo ritmo, isso é cura do corpo etéreo, cura dos nossos ritmos. E ali, para eles fazerem esse segundo ponto, as pessoas eram submetidas a banhos, massagens, porque a gente tem dentro da antroposofia uma terapia que se chama massagem rítmica. Precisa ser a massagem rítmica antroposófica? Não, você pode acessar a cura do seu corpo físico com aquilo ali, dietas, exercícios físicos, lavagens, limpezas, abstenção de alguns alimentos. Você pode acessar a cura e a regulação do seu corpo etéreo? Sim, criando novos hábitos, mesmo que ainda não seja aquele hábito que você quer. Com massagens, não necessariamente precisa ser a massagem antroposófica, mas boas massagens que movimentam isso, os movimentos rítmicos, e aí vem exercício físico e dança. Na antroposofia se usa muito a euritmia, que é tipo uma dança com meio dança, meio luta, que é muito gostoso de fazer, é desafiador porque ele faz a gente mexer um lugar assim muito, muito sutil, mas eu achava bem interessante fazer euritmia, bem interessante mesmo, eu fiz durante um tempo. Então, nesse ponto, o corpo etérico era colocado em movimento. Então, colocar o corpo etérico em movimento, por exemplo, gente, é fazer exercício de respiração. Então, se, Patrícia, eu tô com problemas de hábitos, tenho hábitos ruins, alguém falou aqui de tabagismo, né? Vamos criar novos hábitos, começar pela respiração, fazer ali todo dia eu vou acordar e vou fazer exercício de respiração. Ah, mas isso não vai me ajudar a parar de fumar. Por quê? Porque você tem urgência, não é? Então, se você tem urgência, aí vem as medicinas todas integradas. Se você tem urgência, a gente vai tomar remédio para parar de fumar. Bupropiona, um ótimo medicamento, indicação. Mas você também vai trabalhar o seu corpo rítmico através da respiração, através de meditações, através dos remédios antroposóficos que ajudam na criação de novos hábitos e na liberação de hábitos antigos. Então, o corpo etéreo é quando a gente movimenta esses hábitos e a gente faz essa mudança, certo? Então, a pessoa, primeiro, ela tratava o corpo físico, depois o corpo etéreo. Gente, meu sonho, eu vou ter ainda, hein? Vocês vão ver. Vou ter uns espaços de cura, tipo umas clínicas psiquiátricas ou umas clínicas de saúde integral mesmo, em que a gente vai passar por esses 4 caminhos aqui, que a pessoa vai ali fazer essa cura mesmo. Ainda vou ter, hein? Vocês vão ver.
Vou ser financiada ainda para fazer isso. Bom, e na terceira fase, gente, era a cura do corpo astral, que é o corpo da alma, das emoções. E nessa terceira fase, na cura das emoções, as pessoas iam assistir teatro. Olha que coisa bonita, a arte, né? A arte como caminho de cura das emoções. Então, eles colocavam as pessoas em grandes anfiteatros ao ar livre, para elas assistirem peças teatrais, cantorias, tudo isso. Sabe para quê? Para que elas pudessem despertar emoções como raiva, vingança, heroísmo, amor, compaixão, tristeza, alegria, todas essas emoções liberadas ali mesmo. E aí esse corpo astral, que é o corpo das emoções, ele era liberado. Ele era movimentado. E aí, gente, aconteciam danças, músicas para movimentar o corpo astral. Né? Olha para vocês verem quantas vezes a gente nega as músicas, a gente nega esse lado artístico, né? A gente acha que ele é inferior. Não, gente, ele é a arte, é a cura do corpo astral, gente, que coisa linda. Vocês não acham? Eu acho. Bom, então, essa arte movimentada aflorava muitas vezes uma crises, que é o nome, crises. Crises é o quê? Uma crise porque aquela pessoa olhava para si e para os próprios defeitos. Ela era obrigada a confrontar-se e a confrontar as suas próprias questões. E quando isso acontecia, ela ali naquele espaço sagrado de cura, ela tinha a decisão de mudança de vida. Ela tinha a decisão de mudar a vida dela, né? Então a crise ela gerava essa mudança de vida. Ela fazia com que a pessoa fizesse novas escolhas. E aí, na quarta fase, que vem essa cura do corpo do eu, né, que é a fase de purificação do corpo astral, de sublimação, de elevação para o contato com o nosso eu superior. As pessoas faziam a dança num labirinto, no edifício circular, né, que era uma dança em que a pessoa ia e voltava. E essa dança era para a pessoa se olhar. Para ela se olhar, e ela se olhava através de si e através do outro. Essa era a fase da catarse. Então, quando o Hélio Couto, né, quem estuda Hélio Couto aqui comigo, quando o Hélio Couto fala da catarse como uma liberação espiritual, ele fala que a catarse é mais do que emocional, ela é espiritual. Então, quando o Hélio Couto fala da catarse como uma liberação espiritual, ele fala sobre essa limpeza, sobre essa mudança de nível, quando a gente muda de nível, né? Então, é quando a gente muda de nível, quando a gente começa a fazer esse novo movimento. Então, gente, a catarse ela é importante para limpar e para fazer a gente mudar de nível. A gente fica com medo de usar floral e ter catarse, de fazer terapia e ter catarse. Não, essa liberação ela é importante porque ela está na nossa cura. Ai, que legal! Tô fazendo a oração quântica para eliminar o medo da escassez. Ah, legal, Norma, que bom que você tá aqui, tá vendo? A gente tá falando hoje, é Nora, né? A gente tá falando hoje sobre a antroposofia. Então, aqui nesse canal, realmente, a gente vai trazer muitas orações, porque as orações também curam o corpo do eu, tá bom, gente? Depois a gente fala sobre isso. E aí, nesse corpo do eu, acontecia a metanoia, que é a mudança de vida. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo do tabagismo, que a nossa amiga deu aqui. Então, assim, ela passava por todo esse processo e ali vinha uma mudança e a transformação que fazia ela realmente conseguir se curar do tabagismo, digamos assim, né? Então, assim, à noite ainda, muitas vezes, esse doente, aí sim ele encontrava o medicamento certo que precisava, ou o sacerdote observava o que era o sono dele, como é que acontecia o sono dele, o que estava desprendendo ali para curá-lo. E isso, gente, demorava mais ou menos uns 3 dias, esse processo terapêutico aí. E aí a pessoa sabia, ela fazia o caminho de volta para casa, curada daqueles processos. Então, era uma imersão realmente de cura, uma imersão realmente de transformação através dos 4 corpos. Por isso que eu falei que essa live se chama O Caminho dos 4 Corpos. Ah, que bom que você está gostando.
E aí, se a gente for levar para o nosso bem viver, como eu falei para vocês, o nosso processo aqui na antroposofia, principalmente, é trazer para o bem viver. Na hora que eu conseguir voltar a fazer todos os dias lives, como eu fazia, a gente vai trazer outros temas também, não só os temas antroposóficos, tá? Mas as orações, né? Então, assim, aqui nesse canal, Patrícia, Eu Sou a Cura, a minha intenção é desenvolver esses conhecimentos da antroposofia para o bem viver, falar mais sobre essa medicina, sobre as ferramentas dos medicamentos, para que vocês possam ver que existem outras opções para a saúde mental. Então, meu foco é saúde mental, por quê? Porque o sofrimento psíquico, gente, emocional é o maior em todos os tempos. Nunca tivemos nada igual. E eu também gosto muito de trazer essas orações, seja do Ho'oponopono. Orações são mantras, né? São palavras de cura, que eu mesmo desenvolvo, muitas sou eu mesma que desenvolvo aqui no meu processo de autoobservação, de autoencontro. Por quê, gente? Mais pessoas fazendo orações, são mais pessoas fazendo limpezas do seu corpo astral. Mais pessoas fazendo limpezas do seu corpo astral são novas vibrações nesse mundo, entendeu? Então a gente quer mudar o mundo, melhorar o mundo, né? Fazer um mundo melhor. Eu também, é isso aí, Lucineide, eu também quero me curar de mim, é um processo, viu? Esse caminho. Então, nessa percepção da antroposofia para o bem viver, se a gente olha para os nossos 4 corpos, vamos fazer primeiro esse diagnóstico, assim. Poxa vida, meu corpo físico, eu preciso, sei lá, fazer exames, melhorar minha absorção de ferro, preciso disso, daquilo outro. No meu corpo astral, tem muitas emoções presas que eu preciso movimentar. No meu corpo etéreo, como é que estão os meus hábitos? E o meu eu, meu caminho espiritual, como é que ele tá? Entendeu? Então, é isso, primeiro ponto. Que pergunta difícil, não? Então, assim, terminando a nossa conversa aqui, porque eu já tô terminando, já tá uma live bem estendida, sobre os 4 corpos, seria isso. A antroposofia para o bem viver é olhar para esse processo de cura e me perguntar como é que eu posso fazer isso com o que eu tenho hoje, né? Então, o que a Nora perguntou? O que é que você sugere que funciona e que é eficaz, elimina os bloqueios emocionais? Acho que vou ter que escrever isso para eu poder não esquecer, né? Minha caneta caiu. Elimina os bloqueios emocionais que impede de sermos quem Deus nos enviou para ser e de realizarmos uma vida plena, equilibrada e abundante. Olha, o que eu sugiro? O primeiro ponto importante é que eu vou terminar falando do Hélio Couto. O Hélio Couto, que não sei se você estuda o Hélio Couto, trabalha com física quântica, ele fala muito que a gente tem o 6º degrau. Dentro dos estudos da psicologia, tem os 5 degraus da escala de Maslow. O primeiro degrau, que é onde a maioria de nós está, é o degrau da sobrevivência. Todo mundo ali tentando sobreviver, né? Pagar boleto, acordar, trabalhar, pagar boleto, acordar, trabalhar, pagar boleto. Então, nível sobrevivência. Segundo degrau, nível relacionamentos, é a manutenção da espécie. Então, a gente está muito presa nesse nível, tá? Que é presa nas relações afetivas, presa nas relações com filhos, com os pais. Criança ferida, gente, total nesse nível aqui. Então, precisa olhar para isso. Terceiro nível é o nível do poder e do propósito. É quando a gente já sai um pouco dessa coisa sobrevivência, a gente já começa a olhar para o nosso propósito, para aquilo que a gente nos dá poder, nos dá caminho. 4º nível é o nível do autoconhecimento e o 5º nível é o nível da espiritualidade. E ele fala do 6º degrau, que seria o 6º nível, que é o nível da conexão com o nosso eu superior. E nesse nível da conexão com o nosso eu superior, a gente sobe rápido, a gente simplesmente não fica nos outros níveis, entendeu? A gente faz shum e a gente sobe, entende? E aí, nesse processo da subida, a gente acessa o 6º degrau e a gente já conectando com o nosso eu superior. Então, se eu pudesse te dizer que o que você deveria fazer, que é o que eu também deveria fazer, que é o que todos nós deveríamos fazer para manter realmente esse equilíbrio, vir viver essa vida que a gente merece viver, que é essa vida divina, é nos mantermos sempre em conexão com o nosso eu superior. E aí vem o exercício diário, porque a gente já não nasce conectado, a gente acorda já desconectado. O exercício diário é fazer a conexão todos os dias. É você sentar e fazer uma oração, por isso que eu estou trazendo as orações. É você fazer um exercício de respiração. É você se colocar a serviço do todo. Né? Tem uma frase do Hélio Couto também que ele diz muito, que é do tipo assim: tudo que você for fazer, faça pelo todo. Se você for lavar a louça, lave a louça pelo todo.
Não porque você precisa lavar a louça. Ai, que saco lavar a roupa. Lava pelo todo. Ai, que saco arrumar a cama. Arruma a cama pelo todo, entendeu? Então, o primeiro ponto desse caminho é mudar a nossa vibração. E a nossa vibração muda completamente quando a gente se conecta nesse lugar de olhar para o todo. Então, eu termino falando que é diária. Eu também vejo isso como algo diário, uma transformação diária na nossa vida, entendeu? Bom, ficamos por aqui, né, gente? Ficamos por aqui. Então, as conversas sobre antroposofia serão todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã. Eu gosto muito, teve uma época que agora no começo do ano que eu consegui sustentar lives diárias, a gente estava fazendo as orações e as meditações dos anjos. Eu vou tentar voltar a fazer sempre às 8, mas eu não vou garantir porque eu tô com outras janelas abertas aí que eu preciso finalizar, né, e organizar dos meus cursos, dos meus grupos, dos meus atendimentos, tá bom? Mas é isso, gente. Um abraço para vocês, tá? Eu vou deixar salvo aqui dessa vez. E eu também eu sempre coloco lá no meu YouTube, tá? Aqui no link da bio você acessa o meu YouTube. YouTube Eu Sou a Cura. Lá tem várias lives, gente, várias conversas dessa aqui desde tempos imemoriais. Mas tem a da semana passada, entendeu? Então sempre eu coloco por lá, tá bom? Então tá, um ótimo dia para vocês também. Até mais.